Você sente paralisia? Você tem medo do futuro? Ou por acaso você está passando por um processo de confusão mental de tanto aprender, tanta informação? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Marta Hentke, eu tenho uma empresa de consultoria de negócios e de carreira que ajuda profissionais a se recolocarem no mercado, fazerem uma transição profissional, construírem o seu produto, o seu serviço, a sua ideia de negócio. Eu ajudo o profissional nesse processo. Hoje a gente vai conversar sobre ultrafoco e auto-organização. São duas palavras, dois conceitos essenciais para nós que vivemos hoje a era tecnológica, vivemos a transformação digital. Como é importante a gente conseguir se organizar com eficácia para ser mais eficiente no nosso trabalho e assim ter o foco necessário para desenvolver essas atividades. Como isso é fundamental. Uma pessoa sem foco hoje, ela não consegue terminar as atividades, focar naquilo que importa, de fato. E muitas vezes a gente não sabe como fazer isso. Então a proposta aqui é que você que está pensando em desenvolver uma ideia, um projeto, criar uma solução, se tornar um empreendedor usando a internet nesse novo mercado híbrido, você vai precisar desenvolver hábitos, uma micro-rotina viável que te ajude a construir esse projeto, desenvolver esse produto. Sem foco, se torna inviável. Você tem uma frustração profissional de repente não conseguir ter desenvolvido algo ou não ter vindo o ROI, o retorno daquele investimento? Se você passa por isso, você precisa reconhecer. Nossa, estou frustrado com tal situação. Nossa, eu estou me sentindo paralisado por isso. Poxa, eu estou em confusão. Eu não sei o que vender primeiro. Se você não reconhecer qual é o seu problema do momento, se você não olhar para isso e dizer eu sinto isso, eu estou com esse problema, você não vai ter foco para querer solucionar. Você não vai atrás da solução. Você não vai se dispor, colocar boa vontade para resolver isso. Então, é preciso para que a gente mude nosso comportamento, nossa realidade, a primeira coisa é reconhecer o problema. Eu estou com um problema. E muitas vezes esse problema ele é muito maior do que a gente consegue. Então a gente pede ajuda a um terapeuta, um psicólogo, um profissional de mercado, um profissional, um consultor, um mentor. Enfim, em algum momento a gente precisa refletir sobre isso. Ficar um tempo parado até vai, porque a gente precisa às vezes de momentos de reflexão. Agora, ficar mais de um ano parado sem direção, isso já está crônico. E aí a gente precisa cuidar disso. Toda a questão, todo o problema precisa de cuidado. Que insanidade é fazer as mesmas coisas, desejando resultados diferentes. Se eu estou paralisado e não busco ajuda, o tempo vai passar, vai entrar o ano, vai entrar março, e eu ainda vou estar nesse estado. Se eu estou com uma confusão profissional, eu preciso ir atrás dessa solução. Muitas pessoas acham que precisam de muitos cursos, mas elas precisam muito mais de direcionamento. Alguém de fora as ajudando nesse processo. Os estudos são muito importantes para que a gente reflita que não é apenas nós, mas existe um efeito na sociedade inteira depois do impacto tecnológico e dessa profusão de conhecimentos disponíveis. E essa profusão de informações disponíveis, muitas vezes desordenadas, o impacto que isso tem no nosso dia a dia, na nossa forma de se concentrar, de pensar o nosso trabalho, de repensar a nossa vida. Perceba que aqui tem um estudo que aponta que nós ficamos apenas 43% no estado de presença total, no hoje, no agora, e o resto nós ficamos entre o passado, relembrando fatos, episódios, coisas equivocadas, algumas lembranças boas que dá vontade de ficar para lá, ou a gente está indo para o futuro, o tempo inteiro querendo ver a novidade, o dia que, quando eu conseguir, quando tiver perfeito eu vou arrasar, essas coisas que nos fazem projetar o futuro como uma ideia e o passado como uma constante vinda para o presente, elas nos atrapalham. Porque o foco de hoje é de hoje. O que eu preciso resolver hoje é agora.
Então, se eu fico misturando esse passado, esse futuro no presente, eu não me concentro. Eu não tenho energia mental para isso. Esse é o primeiro estudo, que no caso é super interessante estar trazendo os estudos do Mindfulness, que seria uma técnica de meditação para segurar a mente que galopa, a mente que está o tempo inteiro em atividade. Perceba, uma mente inquieta, em atividade, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Essa mente, ela vai gerar uma estafa. Todos nós temos atividades a serem feitas, mas a gente precisa tirar isso para o papel e descansar a mente, porque senão ela indomável vai gerar em nós ansiedade, angústia. Esse estudo, ele é muito profundo, ele é muito importante porque a gente tem que aprender a se gerenciar, a perceber a nossa mente. Nós não somos a nossa mente, já está provado isso. A mente é como se fosse um software. Sabe o Windows, que tem o hardware, né? O laptop, e dentro tem um sistema operacional, o Windows. Então, a mente é o Windows e nós, o cérebro físico, é o hardware. A alma, o espírito, é o observador dessa mente, desse software. Então, e agora, em função do Covid, nós também desenvolvemos um vício por tecnologia. Talvez você não saiba, mas no período da pandemia, nós ficamos quase hiperconectados o tempo inteiro. E isso causou em nós a dependência por novidade, por uma série de informações, uma atrás da outra, vídeos um atrás do outro. E eles colocam na nossa corrente sanguínea hormônios. Só que o nosso corpo, ele não foi projetado para tanta informação. E isso causa uma estafa. Então, muitas vezes você tem um pensamento acelerado ou você tem angústia, síndrome do pânico. Por quê? Pelo vício em tecnologia. Muita tela, muito hormônio, a corrente sanguínea não dá conta, o cérebro não dá conta e aí dá pane. No caso, esse estudo é de Harvard, em que a super interessante, ela pega esse estudo para demonstrar a gente ficar o tempo inteiro com medo das coisas ou muito conectado em estado de alerta. Isso gera um estresse contínuo e isso é muito devastador para o corpo. Como eu já tinha falado anteriormente, nós desenvolvemos com a pandemia um comportamento ligado à tecnologia, às redes sociais, excessivo. O mínimo que ficamos entre conexão e redes sociais, em torno de 5 horas. E aí é muito importante que a gente se perceba. Não é sobre os outros, é sobre nós. A nossa saúde mental. Porque quando eu sei que muita tela queima a rotina, cansa o cérebro, joga na corrente sanguínea muito hormônio que ele não dá conta, e isso gera em mim ansiedade, angústia, eu preciso refletir quais são as táticas que eu vou usar para reverter isso. O Hospital Albert Einstein, ele traz aqui algumas sugestões para a gente se adaptar e reduzir o máximo que a gente consiga para ter saúde mental. Em algum dia você imaginou que o excesso de tela estava reduzindo o QI? Que o excesso de tela estava gerando no corpo físico doenças que são ligadas à ansiedade, à angústia, ao pânico, à insônia, à obesidade? Você pensou sobre isso? O que fará 2024 ser diferente de 2023? Quando a gente apresenta um material desse, é para que você tenha maior saúde mental, que você tenha tática, que você tenha estratégias para fazer diferente. Para que eu faça coisas diferentes, eu preciso aprender coisas diferentes. Criar novos hábitos, novos comportamentos. Mas para que 2024 seja realmente diferente de 2023, muito melhor, você como profissional e os seus resultados também, é preciso construir uma nova postura profissional. Só consciência não basta. Eu preciso saber como é que eu vou fazer isso. E o plano é como entrar em ação com eficiência. Como realmente conseguir fazer isso, implementar. Minha intenção é que você pare um momento e reflita. Sintomas, ansiedade, insônia, angústia sobre o futuro, frustração, tudo isso é consequência. São sintomas. A causa precisa ser olhada. A causa que gera este sintoma. É preciso reconhecer que a gente tem um problema. A falta de autodomínio. Eu me perceber e me gerenciar. Como é que eu funciono? O que para mim é melhor de fazer? Como fazer?
qual é o melhor ambiente, como que eu começo, a dificuldade emocional sobre algo, se precisa de ajuda ou não. Então esses sintomas, eles são relacionados a essas causas mais profundas, a falta de autodomínio, de autogerenciamento e também de autoconhecimento. As pessoas têm apresentado fisicamente cansaço mental, e isso causa no corpo muito estresse. Deixa as pessoas muito mais distraídas, mais ansiosas, esquecidas. Quantas pessoas hoje jovens estão dizendo: eu estou com falta de memória, com obesidade, porque estão comendo no automático. Falta o estado de presença. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou fazer isso durante 2 horas, sem tela, sem WhatsApp, sem notificação. Estado completo de atenção e presença. Esse automatismo de acordar e já ir para as telas, para a televisão, para o celular, o que acontece? Você deixa de organizar a sua vida, porque você automaticamente ao acordar, você já está a serviço de quem te mandou mensagem no WhatsApp. As pessoas que postam coisas no Instagram, no TikTok, no YouTube, querem comunicar, mas o seu projeto, ele não é prioridade. Então você abandonou o filme da sua vida. O diretor está ausente. Por quê? Porque quem assumiu o protagonismo desse filme, né, foram as redes, o WhatsApp, tudo que é distração está tomando conta e o seu projeto de vida está em aberto, esperando que alguém volte lá. E quando você não tem uma direção clara, seu objetivo profissional, de estudo, você não tem uma rotina ali que vai te ajudar a conquistar isso, você naturalmente, quando você está nessa dificuldade, você acaba aumentando o uso de tela, aumentando o uso de distração, porque você não se dá esse tempo de se organizar, de cuidar do seu projeto de vida, de cuidar do seu projeto profissional. E é claro que isso tem um impacto financeiro. É profundamente afetado, porque se eu não desenvolvo uma habilidade, se eu não testo, se eu não me torno alguém hábil naquilo, eu não crio um portfólio, eu não tenho coragem de vender o meu trabalho. Naturalmente, você precisa experiência, você precisa de prática. Mas eu paguei 300 mil reais num curso. Então, independente disso não, no mercado você é iniciante. Então você vai ter que trilhar esse caminho. Às vezes fazer de graça, às vezes fazer para um trabalho voluntário para uma ONG, para ter portfólio. Porque senão você não vai ter autoconfiança de vender o seu trabalho. Esses problemas emocionais, físicos e financeiros, eles precisam ser urgentemente solucionados. Todos ao mesmo tempo? Não, mas a vontade de solucionar, de começar um a cada momento, sim. A vontade de eu quero solucionar. Eu vou começar com a questão emocional, porque da emocional vai para a física. Então eu vou trabalhar primeiro a causa, que está no emocional, porque eu não sei lidar com isso. Então, gente, a gente não se cobra, usa de chibata, a gente deseja e começa uma nova forma de lidar com as coisas. Então eu vou fazer diferente agora. Peraí, o que eu preciso aprender então para mim começar a fazer diferente? A gente se convida a sair desse lugar e ir para um novo, diferente e melhor. Falta um projeto, isso é claro. Para que você tenha uma rotina, tem um projeto primeiro que vai te dar foco. Então o projeto vem antes. As pessoas elas ficam inseguras e em dúvida em relação à vida profissional porque elas ainda não definiram se elas vão trabalhar como empreendedores, vão criar um produto, um serviço, vão intermediar, elas vão atuar prestando serviço para a empresa ou para pessoa física. Essa definição já tira angústia, já tira medo. A definição da área, do subnicho, quem que eu posso realmente atender? Então, eu sou uma pessoa que tem muita habilidade com gastronomia, com cozinha, e eu percebo no mercado que falta bolo, torta para vegano. Só que eu não tenho um estabelecimento, sai muito caro. Então, como é que eu posso vender por WhatsApp? Como é que eu posso vender por Facebook, pelo iFood? Então, eu vou atrás dessa informação. Eu vou me capacitar para lidar com essa nova atividade. Eu preciso fazer uma graduação de administração? Eu preciso fazer um MBA? Não, não preciso, porque é uma iniciativa de vendas. Eu vou testar uma ideia. Se eu começar a vender para 1.000 pessoas, aí eu já vou ter que abrir um CNPJ, um MEI. Mas aí, cada coisa no seu momento. Essa fotografia clara do que vai fazer, como vai fazer, com quem, de repente é melhor fazer com mais 2 pessoas, parentes, colegas. Ter um objetivo claro por vez num projeto vai trazer o foco
E vai trazer sim a calma, a rotina, porque você vai estar desenvolvendo uma rotina para conquistar aquele objetivo. Se nós não olharmos para esses 3 elementos, nós vamos ter nossos planos atrapalhados. 2024 vai ser muito difícil de ser diferente de 2023. Quais são esses elementos? O desfoco, a ausência de uma micro-rotina viável. A sua realidade é diferente da minha, então você tem que ter uma micro-rotina sua. E a falta da direção clara, a direção profissional, o projeto, seja de construir uma habilidade, seja de construir um produto, de fazer um processo de vendas para vender esse produto, esse serviço. É preciso trabalhar esses 3 elementos. Sem um projeto, eu não vou ter uma rotina que leve ele a ser concretizado. Logo, eu vou ficar sem foco, distraída, vou ficar sem atenção nas minhas coisas, porque afinal me falta o básico, que é a direção. Eu te prometi 2 soluções. A primeira solução é você tomar consciência que realmente as coisas só vão mudar se você se colocar em ação, se você procurar ajuda, se você entender que esse comportamento ele tem causa e essa causa precisa ser trabalhada. Fugir para as redes sociais gera mais dor, gera mais ansiedade. Peraí, eu preciso de um projeto? Ok. Eu preciso de uma consultoria, de um terapeuta? Ok. É preciso olhar para isso. Porque sem a gente trabalhar o autodomínio, o conhecimento sobre a gente mesmo, como é que a gente funciona, o que é bom fazer, o que não é, eu tenho que filtrar isso, eu tenho que ir por esse caminho. Esse gerenciamento, ele traz poder, porque agora eu sei como me mover no mundo. Eu sei o que me faz bem e o que não faz. Então, retomar o domínio sobre si mesmo precisa de tática, precisa de estratégia e precisa de técnica que o Uno Planner tem, que é os 10 minutos para gerar a auto-organização e o ultrafoco. Esse método, ele vai te trazer, sim, a consciência e o autodomínio. Existem coisas que fazem parte, por exemplo, um ambiente adequado. A gente precisa organizar esse ambiente. O ambiente interno, que tem autossabotagem, né, que tem ali umas âncoras que querem evitar que você cresça, que eu cresça. A gente também tem estratégia para trabalhar isso. É uma força-tarefa conjunta, para que a gente tenha autodomínio, que a gente consiga gerenciar essas distrações e também essas travas. Para você desenvolver um talento ou aprender uma habilidade, uma skill, você precisa primeiro aprender ou desenvolver a teoria e aprender a técnica, ok? Que você tenha essa técnica, você cria o projeto de um material para vender. E depois de criar esse projeto, você vai concretizando para transformar num produto. Então, por exemplo, eu trouxe o exemplo do livro. Então, você aprende primeiro técnicas de escrita, depois você desenvolve um projeto focado em alguma coisa que é diferencial, que vai chamar a atenção dessas pessoas. Você concretiza o material. E aí vem a estratégia para vender esse produto, para comunicar esse produto, para atrair pessoas que paguem esse valor, que comprem essa ideia, esse produto. Então, perceba que se você tomou consciência agora, já está excelente. Bom, para mim ter de volta o domínio sobre mim mesmo, eu preciso trabalhar isso. Preciso reduzir tela, fazer um detox. Eu preciso focar no meu projeto. Eu já tenho projeto? Não, eu tenho que procurar alguém para me ajudar. A outra questão é, peraí, em que fase da minha vida eu estou? Em que fase da jornada eu estou? Eu estou iniciando? Eu estou aprendendo uma habilidade nova? Eu estou mudando de carreira? Então, eu vou desenvolver um talento que eu já tenho, então leva aí 3, 6 meses numa prática. Ter claro que tudo é processo, que tudo demora um tempo, é uma consciência clara. É como se você fosse fazer o vestibular para entrar na faculdade e ficar 5 anos praticamente sem ter dinheiro. Porque normalmente quem está estudando na faculdade não consegue trabalhar. Então, aquele investimento de tempo e dinheiro, deslocamento, mensalidade, comida, material, esse investimento todo, ele pode ser que não volte, não é? Porque a garantia, não tem garantia, você ter um diploma e você vai estar trabalhando, isso não está garantido. Mas quando você toma uma decisão dessa, você sabe que vai ficar 5, 6 anos nesse lugar ali, de sem grana, aprendendo. Aqui, quando você vai escrever um livro, você sabe que demora um tempo entre aprender as técnicas, né, desenvolver aquilo, criar um projeto diferente, uma literatura infantil, enfim, para vender uma ideia.
Aí você cria o produto e depois você cria a comunicação. Tudo leva tempo, seja no mercado formal ou informal. Essa consciência, gente, já é uma consultoria. Você já está tendo uma consultoria aqui. Mas o que vai viabilizar esse projeto? Uma micro rotina para você, individual. Tudo é processo, certo? Só que o seu processo é diferente do meu, que é diferente da Maria, do João. Então a gente precisa entender como é que é a sua necessidade, o que você está fazendo, é um projeto, você vai aprender uma habilidade, você vai botar um produto no mercado, porque a rotina vai ser de acordo com o seu objetivo. É essa micro rotina que vai viabilizar o seu projeto, a sua ideia, a venda do seu produto, do seu serviço. Esse processo ele precisa estar mapeado, estruturar isso. E assim você vai estar criando as condições certas para desenvolver esse trabalho. Então, recapitulando, a solução 1 que eu te dou é: agora que você está com a consciência ativada, busque aquilo que você precisa. Se é trabalhar o emocional, se é trabalhar a técnica, se é aprender alguma coisa nova, né? Queira diminuir as telas, queira fazer mais atividade física, cuidar de você, voltar a se dominar, não deixar a tecnologia dominar você. Esse projeto pode demorar 1 mês, pode demorar 3 meses, 1 ano, mas faça todo o esforço possível para você voltar a guiar o carro, a você voltar a um estado de que você diz: não, isso eu não quero fazer e eu não vou fazer. Não, internet, rede social, só depois das 18 horas. Olha que incrível, a pessoa se controlar dessa maneira. É uma vitória e tanto. Afinal, tudo depende de nós. Nós somos o instrumento de trabalho. Nós somos o negócio. Se a pessoa vai comprar um produto, ela vai comprar um produto de mim. Eu sou a empresa. Então eu preciso estar com a saúde mental em dia. Preciso ter cuidado comigo. Como eu tenho uma empresa de consultoria, eu convido você a fazer parte de um dos nossos programas. Nós vamos, agora em janeiro, vamos ter uma comunidade que a gente vai implementar essa metodologia ágil de 10 minutos para retomar o autodomínio e fazer uma organização super eficiente para cada dia. Nós também vamos ter programas individuais, né? São programas de consultoria, são 3 sessões temáticas. O programa de consultoria, ele é maravilhoso, porque em 3 sessões você consegue adquirir clareza e uma direção certa, assertiva acerca de um objetivo. Seja você criar um projeto profissional mais detalhado, seja você descobrir a tua vocação, ou você ter um posicionamento digital notável, que a sua comunicação se destaque. Se você hoje já tem vários cursos, precisa de um direcionamento, de um acompanhamento profissional. Bom, eu espero que você tenha tido maior clareza de tudo que eu falei. Eu espero que você queira solucionar essa questão do autodomínio, seja por conta própria, seja buscando um terapeuta ou entrando nos nossos programas. O importante é que você tenha total consciência que cabe a você buscar o autocuidado, o detox de tela, você buscar se organizar para você ter um projeto claro e conseguir concretizá-lo. A gente às vezes quer comprar um curso, fazer pouca coisa e já ter excelentes resultados. Isso é uma fantasia que foi vendida. Olha, do dia 2 ao dia 16 começa a comunidade. Antes, a gente já tem os programas 3 em 1. Você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, pelo meu TikTok. O importante é que você retome o autodomínio. Se conheça um pouco, aprenda como você funciona, que eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados em 2024.